Vamos ver agora o outro eixo relacionado com os pontos de contacto. Comecemos precisamente pelas cores e pelos materiais. A loja do futuro vai ter que ser uma loja cromática. Vai ter que ser uma loja que aposte precisamente em materiais diferentes ou na qualidade dos materiais e que aposte também na diversidade das cores. Que encha os olhos com a luz daquilo que for, ou que forem as cores utilizadas. Os olhos comem primeiro que a boca, nós ouvimos isto e é verdade, não é? E a loja tem que ser muito apelativa, muito atrativa sob este ponto de vista. Tem que jogar muito com a cromaticidade da sua oferta e do cenário que vai construir precisamente para ter a apresentação dos seus produtos. A loja do futuro vai ter que ser uma loja dramática, ou seja, uma loja que vai dramatizar a apresentação dos seus produtos, que vai encenar a apresentação desses produtos. Não se pode limitar a ter os produtos colocados em lineares ou em expositores mais ou menos bem arrumados. Não, a loja do futuro vai necessariamente que ter esta capacidade de dramatização. O Sam Walton, o criador da Walmart, que hoje, como sabem, é a maior empresa do mundo, que começou em 1962. A primeira loja abriu apenas em 1962. Cerca de 30 e poucos anos depois, em 1990, a Walmart atingia a liderança dos Estados Unidos e 10 anos depois, no ano 2000, a Walmart atingia a liderança mundial. E hoje fatura 434 mil milhões de dólares. O Sam Walton, que era um visionário, de facto, dizia: dê-me um produto qualquer, seja ele qual for, que eu dramatizo e vendo tudo. Eu dramatizo e vendo tudo. O dramatizar é precisamente isso. É o encenar. O criar aqui, digamos, uma envolvente nesse produto. Naquela época, o que o Sam Walton se queria referir era, no fundo, a displays, não é? A displays, à criação de displays específicos, aquelas arrumações, por exemplo, em pirâmide, que os americanos gostam muito de fazer e que às vezes tira-se uma peça e desmonta-se aquilo tudo. Ele obviamente estava-se a referir a isso, mas aplicado esta frase aos dias de hoje, estamos naturalmente a falar numa área técnica que será cada vez mais importante no futuro, que é o visual merchandising. O visual merchandising e o design store. Os profissionais do futuro, a nível do retalho, vão ter que trabalhar muito com o visual merchandising, mas mesmo muito. Ainda recentemente, não trouxe aqui para esta apresentação, mas ainda recentemente, estou a falar há 2 semanas atrás, vi um estudo que foi feito há pouco tempo nos Estados Unidos, já feito este ano de 2014. Um estudo que tinha como amostra 30 das principais empresas retalhistas norte-americanas. Retalhistas alimentares e não alimentares. E perguntava-se nesse estudo o quê? Quais serão as profissões do futuro? Quais serão as profissões que estas empresas retalhistas mais vão necessitar para os próximos anos? Qual foi aquela que foi respondida em primeiro lugar, com maior procura? Visual merchandising. Foi exatamente visual merchandisers. Foi aquela que foi mais respondida. Depois vinha, em segundo lugar, marketeers, marketing, portalho. Não estamos a falar nos industriais, porque o marketing na indústria, obviamente, que é uma função fundamental nas empresas industriais. Mas nas empresas de retalho, o marketing não é uma categoria profissional que seja muito usada. Porque o retalho sempre, mesmo as grandes empresas retalhistas, só há relativamente pouco tempo, digamos, começaram a investir bem e forte a nível do marketing das suas lojas. Embora o merchandising tenha sido uma atividade muito e seja cada vez mais importante. Mas não era o departamento mais importante. O departamento de operações, as compras, sempre foram, de um modo geral, mais
relevantes do ponto de vista da atividade do retalho. Mas cada vez mais, seja qual for a empresa de retalho, mesmo as alimentares, que muitas vezes entregam um pouco essa função também aos visual merchandising dos produtores, não é? Mesmo o alimentar vai ter cada vez dar muito mais atenção àquilo que são a dramatização nas lojas. Esta é uma imagem tirada de uma loja em Nova Iorque. Uma loja em Nova Iorque, e esta é, no fundo, uma montra. Mas esta montra, de facto, ilustra exatamente aquilo que eu tenho estado a dizer. Isto é dramatizar. Isto é encenar. Isto é apresentar. Neste caso concreto, obviamente, estamos a falar aqui em roupas, em botas, etc. Mas, com as necessárias adaptações, é isto que é necessário fazer em toda a loja. E em todas as lojas, sejam elas quais forem. Dramatização. Reparem que os próprios manequins não estão com aquela posição hirta e firme, não é? Que é habitual e que se vê em todas. Não. Os próprios manequins têm quase expressões, têm atitudes, têm gestos, têm movimentos que quase que os faz parecer manequins vivos. Que é uma outra tendência, não sei se sabiam, mas há uma tendência engraçada, só que obviamente não é fácil, é que os manequins das montras sejam mesmo pessoas. Sejam mesmo pessoas. Não sejam bonecos, sejam pessoas. Sejam empregados que lá estejam, de certa forma, a desenvolver, enfim, uma postura, porque o impacto é naturalmente muito, muito superior. Depois temos o retailment, também a fusão do retalho e do lazer, retailing e entertainment. O Leonards foi que é o supermercado, que eu acho que já vos falei, que está no Guinness Book of Records como o supermercado que mais vende por metro quadrado e mais vende por trabalhador. Isto é uma cena de lá, é uma foto tirada da loja deles. Os lineares estão cheios de bonecos. Para quê? Para as crianças. Para as crianças. Porque as crianças vão a esta loja com prazer e obrigam os pais a ir a esta loja. Aliás, as crianças, quando entram num Leonards, a primeira coisa que lhes é oferecida é um gelado. Um gelado. A todas as crianças. E aos pais e aos adultos são oferecidos bolinhos e bolachinhas acabadas de fazer. Porque há colaboradores com bandejas a correr à loja e a oferecer, precisamente, aos clientes esses bolinhos. E estão a dar a perceber, também é verdade. E não são ações promocionais, não é para vender a marca X ou a marca Y. Não. É mesmo para, no fundo, criar esta relação, criar uma relação. Quando nós recebemos pessoas em casa, o que é que nós fazemos? Não perguntamos se eles querem tomar alguma coisa? Então, porquê é que na nossa loja, nós quando recebemos os nossos clientes nas nossas lojas, também não os convidamos a tomar alguma coisa? Ainda por cima, se nós produzimos, fazemos coisas nas lojas, quer bebidas. Já imaginaram o que é, por exemplo, um supermercado que oferece espumante aos seus clientes? Why not? Estão a ver a surpresa que isso poderia causar aos clientes? E o grau de fidelização que isso podia acarretar? E o boca a boca? E era um investimento, de certeza, tão pequenino para o resultado que iria ser obtido? Nunca ninguém pensou nisto. Vendem lá o espumante. Até o compram, se calhar, barato. Porquê é que não o utilizar? E aqui do espumante diz muitas outras coisas. Não é? Retailment. Fundir o lazer. Aqui, às vezes, os clientes entram nesta loja e são surpreendidos, sabem com quê? Com cenas de teatro que estão a decorrer entre os lineares. Atores que estão ali a fazer representações de cenas de peças de teatro. Na loja. Alguém pensou ver teatro numa loja, num supermercado? Mas é isto que, obviamente, cria a emoção, cria a relação, faz a diferença, ali está. Não é só ser diferente, é fazer a diferença. Claro, ser criativo, tentar ser o mais possível criativo, não nos limitarmos a fazer como os outros fazem.
Why not? Personalização, outro aspecto fundamental. Personalização. A IKEA faz como ninguém esta personalização no que respeita aos produtos que oferece aos seus clientes. Este anúncio, isto é um anúncio do IKEA, que visa exatamente dizer isto. Os nossos móveis, nossa oferta, o nosso sortido é personalizado em função das suas necessidades. É isto que todo o retalho tem que fazer. Ter uma oferta que seja personalizada relativamente àquilo que são os seus consumidores-alvo. Não se pode já hoje ter produtos para uma massa informe de consumidores que vão ou podem ir às nossas lojas. Não, temos de ter os produtos para aqueles consumidores que nós sabemos que são os nossos clientes, que vão, não digo todos os dias, mas que vão pelo menos, se calhar, uma vez por semana às nossas lojas. Temos a obrigação de os conhecer e de lhes oferecer aquilo que eles querem e não aquilo que nós queremos oferecer ou aquilo que nós pensamos que eles querem. As marcas. Bom, então, sobre isto era uma conferência inteira. Sobre marcas. Marcas de produtores, marcas de retalhistas. As marcas são fundamentais, não vale a pena ter a ilusão. Um homem que eu admiro muito, que é o Joan Roche da Mercadona, que vocês provavelmente conheceram pelo menos de nome, eu o conheci-o pessoalmente há 25 anos, e criou, como vocês sabem, há 25 anos, quando eu o conheci, estive a visitar as lojinhas dele, ele tinha 12 pequenos supermercados em Valência, que geria e que estavam no início. Hoje é o retalhista alimentar maior, vende sozinho mais que toda a distribuição portuguesa junta. Vende 18 mil milhões de euros de vendas. O Joan Roche deu uma entrevista há uns meses atrás, onde dizia que a visão dele da Mercadona para o futuro era ter nas suas lojas Mercadona apenas um produto de cada categoria. Ter apenas um azeite, ter apenas um óleo, ter apenas uma manteiga, ter apenas um produto. E dizia ele que só tinha um porquê? Porque ele fazia todo o trabalho de pesquisa e de sourcing para encontrar o melhor azeite do mundo, a melhor manteiga do mundo. E com isso poupava o trabalho aos consumidores terem que comparar características, preços, porque ele apresentava o melhor e o mais barato. E, portanto, o consumidor chegava lá, nem precisava ia diretamente e escolhia os produtos. Isto é uma visão terrível, disruptiva. Para os fornecedores é um pesadelo. Mas para os próprios consumidores, não sei se será a visão também que os consumidores têm da oferta do futuro, de terem as suas opções tão reduzidas apenas a um produto. Mas o Joan Roche é para levar a sério, porque eu há 25 anos, quando estive lá na loja, na empresa dele, e ele me levou ao escritório, eu vi na sala de espera, que era uma sala minúscula, o escritório era muito michuruca até, em Valência, eu na sala de espera, que era um cubículozinho, vi no meio de uma parede, isto em 1985, um cartaz que dizia assim: senhor fornecedor, se o seu produto não tiver código de barras, nem vale a pena esperar. Ele tinha 12 pequenas lojas e tinha esta atitude, esta visão. E, portanto, eu tenho que respeitar e levar em consideração a visão que ele tem futura da Mercadona. Pode nunca vir a ser assim, mas temos que, pelo menos, pensar um bocadinho. Porque é que o homem diz isto? Porque, de facto, depois temos as marcas dos distribuidores. E a Mercadona, como sabem, aposta muito nas suas próprias marcas. Sabem qual é a marca que em Espanha tem maior notoriedade? Diga, já ouvi. Quem disse? Eu ouvi. Não querem repetir? Mas qual é a marca que tem mais notoriedade em Espanha? Em Espanha. Não é do Corte Inglês. Não é nenhuma marca do El Corte Inglês. Marca de produtos. De produtos. De produtos. Exatamente. É uma marca que se chama Hacendado. E que marca é essa? É a marca própria da Mercadona. É a marca própria da Mercadona. Hacendado. Hacendado, com H. Hacendado. Aliás, o Kotler disse uma coisa há uns anos atrás, fez uma profecia também muito interessante. Disse ele que, no futuro,
haverá 2 ou 3 marcas de industriais. Todas as outras serão marcas de distribuidores. Essa profecia ainda não foi cumprida. Nem sei se algum dia virá a ser, mas é também um fator de reflexão para os produtores e para os próprios distribuidores. Significa que, de facto, temos que dar atenção e não podemos subestimar, muito menos os produtores, as marcas próprias. Porque estas 2 marcas, por exemplo, como vocês sabem, são, há vários anos esta parte, consideradas marcas de grande notoriedade. Encontram-se entre as 5 marcas de maior notoriedade e são marcas de retalhistas. E mais, cada vez mais elas deixam de ser aquilo que se chama private labels, marcas privadas. Porque essas marcas hoje já se vendem fora das próprias insígnias. O Continente está a exportar a marca Continente para outros países. O Pulgar, do Auchan, está a ser vendido em muitas lojas independentes, mini-mercados. O Pingo Doce, a marca Pingo Doce, provavelmente há de também seguir um pouco esse caminho. Portanto, as marcas que antes só eram encontradas nas insígnias, hoje, e cada vez mais no futuro, poderão ser encontradas na concorrência em geral. Eu não digo que a marca Pingo Doce seja vendida no Continente, obviamente. Mas pode começar a ser vendida em muitos mini-mercados e em restaurantes e no canal Oreca, então, obviamente. Não é? Bom, soluções, aí está. Hoje o retalho não pode apenas limitar-se a oferecer produtos, tem que também oferecer soluções. Eu vou ter que acelerar um bocadinho porque já me fizeram sinal e o tempo passa de facto a correr. Pá, como é que já quase passaram 2 horas é que eu não percebo? Como é que é possível? Miscigenação. O retalho do futuro tem que se miscigenar. As características que antes pertenciam a diferentes formatos têm que, cada vez mais, fundir-se e integrarem-se. E estamos a assistir a isso em muitos. O department store dos dias de hoje tem elementos do hipermercado, tem elementos dos centros comerciais. O próprio hiper tem elementos dos centros e dos department stores. Vimos na última conferência aqueles novos conceitos que fundiam, por exemplo, o canal Oreca com o retalho, que fundiam a banca com o canal Oreca, que fundia o livre-serviço com a restauração. E, portanto, a miscigenação é uma das grandes tendências também do futuro. As lojas bandeira, isto é o Bull Ring, é um centro comercial em Birmingham, que tem 2 lojas Selfridges, tem um mercado municipal e tem mais 140 lojas satélites. Mas o que é isto? Parece uma nave espacial, não é? E por dentro, então, não tem nenhuma imagem do interior, mas as insígnias hoje começam cada vez, e não é só as de moda, a ter as suas lojas bandeira, as suas flag storeships, para serem, no fundo, a locomotiva e serem, digamos, aquele fator de grande inovação da própria insígnia. Esta, por exemplo, a Italy, até é um dos melhores exemplos de miscigenação. A Italy é uma empresa americana e são alguns dos princípios que eles defendem, que deviam e podiam perfeitamente ser aplicados por qualquer outra forma retalhista. É uma loja que faz a fusão entre o retalho, porque é um supermercado, e é um restaurante em simultâneo. Vai-se, por exemplo, ao talho desta loja e escolhe-se o bife, ou a costeleta, ou a peça que depois se vai comer no restaurante. E esta é mais a parte noturna, digamos assim, em que o supermercado se transforma um pouco mais em bar. Mas durante todo o dia funciona com essas 2 valências também. A mesma empresa, outro tipo, mais 5 dos seus princípios, que acho que são fundamentais e tenho pena não poder desenvolver, mas estou a ver que as conferências vão ter que ser 3 horas em vez de 2, senão não consigo.